Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilho nossos vídeos. Falar sobre educação dentro do território brasileiro é falar sobre angústia, sobre sofrimento e sobre uma estatística que vem criando uma enorme preocupação para as autoridades e para quem vivencia o processo de escolarização, para quem vivencia o cotidiano escolar. Na verdade, as autoridades não estão nem um pouco preocupadas com isso, porque se estivessem, teriam criado políticas para amenizar essa situação que vem se agravando. Enfim, meu nome é Giovanni Braga, como eu já falei, compartilhe. Eu quero compartilhar com vocês essa matéria que está aqui, olha. Está aqui esse título, não sou eu que estou dizendo, não é invenção da minha cabeça. O título está aqui e eu daqui a pouco vou falar qual é o site que fala sobre isso. Mas vamos ver aqui, vamos lá. Mais de 60% dos professores já sofreram algum tipo de assédio, perseguição, censura no trabalho. Eu já sofri. Me lembro que em plena pandemia eu estava de atestado médico, fiquei gripado, me afastei. Quando eu voltei a trabalhar, eu já voltei de máscara. E aí o diretor da época, um comunista que até publicou um livro que ninguém leu, veio fazer um relatório questionando um direito trabalhista meu, dizendo que eu não poderia ficar de atestado médico, que a escola não poderia ficar sem pedagogo. Enfim, rompendo com o direito trabalhista, rompendo com o direito, expondo a pessoa, questionando a saúde do outro, e ele é comunista, rompendo com o direito do outro, rompendo com o direito, expondo a pessoa, e fez um relatório como se eu estivesse cometendo um crime. E eram direitos legais, nenhum problema no atestado médico. Voltei de máscara, por causa da pandemia, e na época ninguém nem estava usando máscara ainda, eu fui um dos primeiros a usar máscara, porque eu já entendia que o negócio ia ficar grave. E simplesmente a Secretaria de Educação lá de Cariacica me convidou para ir até aquele local, dizendo para avaliar meu atestado médico. Com que direito essas senhoras têm direito de avaliar atestado médico? Tinha umazinha lá que falou: os seus vídeos são uma vergonha, porque eu sempre falei sobre educação, sobre o sofrimento dos professores, sempre fiz essa exposição. E ela veio falar que os meus vídeos são uma vergonha para a educação. Vergonha para a educação, sua desgraçada, é você questionando o direito trabalhista de alguém. Vergonha é você passar a mão na cabeça de gente corrupta, que apresenta prestação de contas fraudulenta. Isso que é uma vergonha. A vergonha não é um pedagogo apresentar um atestado médico porque está doente. E naquela época, em plena pandemia, me convidaram a ir até lá como se eu tivesse cometido um crime, rompendo com o meu direito, fazendo exposição do meu atestado médico. Eu só não movi de um atestado médico nessas bruxas e nesse vagabundo que na época era de meu diretor, porque eu não quis. Eu não estou citando o nome de ninguém, não estou citando qual foi a época, então isso faz tempo. Enfim, mas foi um absurdo questionar o direito do outro. E aí veio a pandemia, todos nós fomos afastados. E isso foi um assédio, isso foi uma perseguição. E aí tinha uma mulher lá que tinha um turbante na cabeça, veio questionar. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência contra essa mulher, que ela me empurrou. Eu caí no chão e elas acharam que era cena, enfim. Isso tudo lá em Cariacica. Mas enfim, a gente não pode falar a verdade, que essas mulheres são tudo barra pesada. É gente barra pesada que finge que é... Enfim, eu tenho até os relatórios deles questionando o meu direito. Mas enfim, eu tô dentro dessa estatística. Pesquisa mostra que 91% dos educadores gostariam de ter apoio psicológico no dia a dia da profissão. Essa matéria saiu no dia 1º de novembro de 2023. Mais da metade dos professores já sofreu algum tipo de assédio, perseguição ou censura no trabalho, revela um estudo realizado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. A pesquisa mostra que 91% dos entrevistados gostariam de ter apoio psicológico no dia a dia na profissão.
Voltando a falar sobre a minha experiência dessa senhora que é professora e que largou a escola porque não aguenta e foi para dentro da Secretaria de Educação para ficar no geladinho, para não fazer merda nenhuma, porque ela não tem competência. Não tem competência. Ela tem competência para questionar o atestado médico e falar que os meus vídeos são uma vergonha. Eu vou mandar esse vídeo para você falar a mesma coisa agora, que os meus vídeos são uma vergonha para a educação. Vergonha é você, né, que estava lá tirando foto outro dia com uma roupa horrorosa, pá, ridícula. E ela tinha dentro da formação tinha uns biscoitinhos que davam, qual é o papel dela? É vigiar os pãezinhos que a prefeitura dá para a formação do pedagogo. É isso que ela serve. Não é um referencial teórico, você percebe que ela está ali por sorte, porque é uma pessoa que não lê, é uma pessoa com referencial pobre. Enfim, mas Deus ou o diabo vai fazer que essa gente pague. O diretor, na época, em plena pandemia, enfim, a escola não tinha telefone, a escola não tinha papel chamecos, eu não sei o que esse homem fazia com a verba, mas vamos lá. Vamos terminar de ler. Mais da metade querem ter apoio psicológico, 91% dos entrevistados gostariam de ter apoio psicológico no dia a dia da profissão. Será que vai ser o suficiente? O estudo financiado pela Protec Defende-se mostra um cenário difícil enfrentado por educadores em todo o Brasil. Questionários preenchidos por 837 profissionais das 5 regiões do país apontam que 64,4% já sofreram algum tipo de assédio moral. Aqui, eu sou um. Assédio moral, perseguição, censura no trabalho. Tem um conhecido meu, professor, que ele moveu um processo na vagabunda da diretora. Desculpa o termo, vagabunda, mas é isso que ela é. É isso que você é. Você é uma vagabunda, você é uma desgraçada. E é um ambiente terrível, já se ganha mal, não se pode comer junto com o aluno, porque é uma mesquinharia, a merenda do aluno. E aí você tem nós. Quer dizer, a gente estuda tanto. Eu fiz mestrado, comecei a fazer o doutorado, para chegar dentro de uma escola, ouvir que eu não posso merendar junto com o aluno, porque a merenda é do aluno. E ter que ouvir faxineira falar a mesma coisa, ter que ouvir merendeira falar a mesma coisa. Não que eu esteja desvalorizando as faxineiras, desvalorizando as merendeiras, que elas são essenciais dentro da escola. E eu devo louvá-las. Por exemplo, Prefeitura de Vila Velha, pode comer, faz a fila depois que todo mundo come, da Prefeitura de Vila Velha. Comeu todo mundo, pelo menos era assim. Comia os alunos, sobrou, a gente pode comer, mas mesmo assim é terrível. Por que não aproveita e faz uma merenda também para o professor? Por que tem essa mesquinharia desgraçada, essa mediocridade toda? Enfim, mas vamos terminar de ler esses absurdos aqui. Então, 64% já sofreu algum tipo de assédio, perseguição ou censura no trabalho. O medo de sofrer retaliações do ambiente de trabalho e rotina para 63% dos educadores, enquanto 61,9% já repensaram o conteúdo de uma aula por temer uma perseguição negativa. Bom, esse vídeo tem que ter 10 minutos para algumas plataformas. Para as outras plataformas vai ter mais. Então, se parar nos 10 minutos, é isso aí. Acompanhe lá no YouTube. O medo, aí o professor tem medo de sofrer retaliações, muda a pauta, muda o conteúdo que vai trabalhar. Os números foram apresentados em audiência pública na Câmara de Deputados realizada nessa semana para discutir a perseguição ideológica a professores no Brasil. Temos casos em que professores são agredidos fisicamente, verbalmente, casos de... Eu fui agredido dentro da prefeitura de Cariacica pela mulher com turbante na cabeça que me empurrou, questionando meu atestado médico, a desgraçada. Eu tive que fazer um boletim de ocorrência. Não movi um processo em você, sua desgraçada, porque eu não quis. Porque eu não quis mover um processo em você, sua fingida, dissimulada. Então, temos casos em que professores são agredidos fisicamente, verbalmente, casos de violência moral, além de questão que afeta a saúde mental do trabalhador em escolas particulares, até termina a demissão do profissional, lamentou a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL, São Paulo. É isso, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado
Permanecemos aqui, falamos sobre a Luciene, convocou audiência juntamente com os deputados Thalíria Petroni, PSOL Rio de Janeiro, e Érica Hilton, PSOL. A professora ressaltou que o ambiente escolar sempre foi de um território em disputa por ser um local de promoção e fortalecimento dos direitos humanos, mas as perseguições aos professores aumentaram nos últimos anos. O diretor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, Fernando Pena, concorda que essas perseguições carregam ódio direcionado à temática de direitos humanos. Ele salientou os prejuízos à liberdade do aprendizado dos alunos, um professor impedido de exercer seu trabalho. Agora depende do que o professor vai trabalhar em sala de aula também. Tinha uma professora aí que ela ia para a sala de aula, ela só trabalhava ideologia de gênero. Ela não trabalhava ideologia de gênero. Ela fazia apologia. Falar sobre ideologia de gênero é uma coisa. Falar sobre a comunidade LGBT é alguma coisa, tem que falar, tem que contextualizar. Tudo bem. Mas todo dia a mesma coisa, ela não mudava o discurso. Ela não mudava o plano de ensino dela, ela não mudava o planejamento. A professora de inglês é sempre a mesma coisa. Enfim, ela salientou os prejuízos à liberdade de aprendizagem dos alunos quando o professor é impedido de exercer seu trabalho. Juliana Andósio, do Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Santa Catarina, lembrou os sofrimentos que discurso de ódio impõe às comunidades escolares. Isso precisa ser investigado. É um absurdo, principalmente para nós, professores, que além de mal remunerado, damos a nossa vida pela escola e ainda sofremos essa tortura e medo em sala de aula, disse. A perseguição para professores exige enfrentamento, disse Pamela Passos, diretora de expansão comunitária tecnológica da Pró-Reitoria de Extensão da IFRJ. Segundo ela, há uma escala de ódio que acrescentará consequências sérias no presente e futuro do país. Sim. E além do professor ter medo, existe uma fofoca entre os próprios professores. É claro que toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Tem ambientes que são maravilhosos, tem professores que são sensacionais. Não podemos generalizar. Não podemos. Não podemos. Não podemos também utilizar a prefeitura que eu citei como um ponto de negatividade. Existem profissionais maravilhosos que ali atuam. A Secretaria de Educação é sensacional. Tem projetos maravilhosos. Mas existe gente que não está preparada para trabalhar ali, como em qualquer outro local. E eu não vou retirar isso porque são as minhas experiências, que não podem ser generalistas. Não servem para generalizar, são as minhas vivências. E eu tenho o direito de pelo menos comentá-las, de expô-las aqui, de colocá-las aqui, para ressaltar a minha raiva, o meu nojo, o meu desprezo por vocês. Claro que toda regra tem, quando eu digo vocês, por vocês que não têm ética, por vocês que não têm respeito, por vocês que questionam o atestado médico do outro. Agora, é claro que um professor não pode ficar de atestado médico todo dia, toda semana. Ai, tô passando mal. Toda sexta-feira tá passando mal? Não pode. Então, quando você pega um atestado médico de 1 mês, de 15 dias, é um direito. É um direito. Pelo menos a escola se prepara para entender que você está pegando atestado médico. E não é você que vai pegar, é o médico que pega. É o médico que te acha que você tem condições ou não. Se você está laudado, se você tem exames que impede, que está com problema epidérmico, se você está com problema emocional, se você está deprimido, que você está com problema no joelho, você vai fazer como? Você vai? Não, você não vai. Você não vai. Porque você não vai conseguir desenvolver um bom projeto, uma boa atividade pedagógica para o aluno. E aí cabe o município e o Estado investir em substituições legais, para que os alunos não fiquem sem aula. Agora, o negócio é quando o professor não prepara o afastamento. Esse é o problema. Mas enfim, direito é direito, lei é lei, e assim permaneceremos. Meu nome é Giovanni Braga, se inscreva, compartilhe, até mais, obrigado.